33 horas de protestos e mobilizações em vários estados do país. A imagem é ao vivo, é São Paulo, mas poderia ser qualquer um dos 27 estados do Brasil. Atenção, Fala Brasil especial a partir de agora para você, mostrando o reflexo das mobilizações e tem polícia na rua. Isso daí é Castelo Branco, em São Paulo, mas mostra para mim a imagem do acesso ao aeroporto de Guarulhos, onde a polícia está desobstruindo a via nesse instante. Foi preciso usar gás de pimenta contra alguns dos manifestantes que estavam sentados e se preparando para atear fogo em pneus. Deixa eu chamar a atenção de vocês do seguinte, Mariana Godoy ao meu lado. De um lado você tem o direito de ir e vir das pessoas. Olha aí a presença da Polícia Rodoviária Federal numa rodovia estadual que dá acesso ao aeroporto de Guarulhos, o maior aeroporto da América Latina. Mas do outro lado, você também tem o direito à livre manifestação. Só que são 33 horas de mobilização e tem gente que não vai para o hospital, que não viaja, que não leva o filho na escola e isso causa um reflexo real, Mariana, que a gente já conhece. O Supremo Tribunal Federal deu um prazo até a meia-noite de hoje para que todas as rodovias nos estados brasileiros sejam liberadas. Mas a Polícia Rodoviária Federal já começa a obedecer a ordem do Supremo de desobstruir essas rodovias. Essa manifestação que foi considerada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil como um ato antidemocrático, porque interfere no direito e na liberdade de ir e vir. Aí você vê as imagens em que a Polícia Rodoviária Federal é obrigada a usar o gás de pimenta porque os manifestantes sentaram e ficaram ocupando a estrada de uma maneira que se recusavam a sair. Então, gás de pimenta na hora do cumprimento, mas mesmo com o uso do gás de pimenta, uma relação bastante cordial, podemos dizer assim, entre a Polícia Rodoviária Federal e esses manifestantes. O que chama atenção é que nesse ponto que você está vendo nas imagens, já desobstruído pela Polícia Rodoviária Federal, até ontem à noite, motoristas levavam 3 horas para um trajeto de 20 minutos. 5 voos foram cancelados. Isso está se repetindo em Viracopos, que é Campinas. Isso está acontecendo agora em frente a refinarias de combustível no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. A equipe da Record está mobilizada. Você tem mais de 30 repórteres nesse momento ao vivo para falar com você. Pelo menos um em cada um dos 27 estados do Brasil. Vamos começar pelo Rafael Ferraz? Rafael Ferraz está ao vivo no helicóptero da Record TV, sobrevoando a rodovia Castelo Branco. Qual é a situação de momento, Rafael? Exato, do Ribeiro. A gente, inclusive, está aqui no ponto de Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Você acompanha imagens aí de um bloqueio daqui da rodovia, tanto no sentido interior quanto também para a capital paulista. Alguns manifestantes ali colocaram pedaços de galhos para poder interditar essa pista. Porém, a Polícia Militar foi acionada, então, na manhã desta terça-feira para poder ajudar nas negociações. Isso porque a polícia queria que esses manifestantes liberassem, então, a passagem de ambulâncias, ônibus, carros de passeio e também de motocicletas. Vou pedir para o comandante mostrar para a gente e também para a gente abrir um pouco a imagem para mostrar o reflexo e também as centenas de unidades aí de caminhões que estão aqui na rodovia Castelo Branco, sentido interior e sentido também capital. Você percebe o reflexo facilmente sentido interior, tanto aqui deste ponto de bloqueio em Barueri, quanto também desde lá de Osasco, em uma das praças de pedágio para quem vem do Rodoanel, que são 2 rodovias aí bastante importantes aqui da região metropolitana de São Paulo. Neste ponto que eu estou, qual é a importância? A polícia está então tentando essa negociação. O que a gente teve a informação nesta manhã é que não teve aí algum tipo de agressão por parte dos manifestantes àquelas pessoas que não queriam aderir a essa manifestação, Edu Ribeiro. Obrigada, Rafael Ferraz, do alto do helicóptero, mostrando as imagens das interdições que ainda acontecem em todo o país. Nesta terça-feira, véspera de feriado, hoje é 1º de novembro. O trânsito também está muito prejudicado por outros pontos da cidade. O repórter Bruno Piscinato está agora na rodovia Regis Bittencourt. A Regis Bittencourt é uma rodovia federal que liga São Paulo à região sul do país. Bruno Piscinato, faixas fechadas, rodovia interditada e agora fogo na pista. É isso mesmo, Mariana. Fogo na pista nesse momento. Os manifestantes acabaram de colocar mais pneus aqui, né? O fogo estava cessando, mas agora voltou a pegar. Rodovia completamente obstruída. Estava obstruída desde as 5 horas da manhã. A gente observa ao fundo, tem uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. É uma viatura, 2 policiais. Eles conseguiram, conversando com os manifestantes, liberar o acostamento. O acostamento aqui no sentido para o sul do país, saindo de São Paulo para o sul do país, está liberado o acostamento para os carros de passeio
receio passarem por aqui. Os caminhões não, os caminhões seguem impossibilitados de trafegar aqui na rodovia Regis Bittencourt. Isso não é só nesse sentido. No sentido São Paulo, é muita fumaça aqui, mas no sentido São Paulo também está interditado nesse momento. A gente observa ali, ó, todos os caminhões parados, os manifestantes na pista e apenas uma viatura da Polícia Rodoviária aqui no local. Regis Bittencourt com problemas graves desde o início da manhã. Isso está afetando também o Rodoanel. O acesso ao Rodoanel está completamente interditado também aqui nesse ponto da Regis Bittencourt em São Paulo. Edu, Mariana. Rodoanel, que é importante via que liga várias cidades do interior de São Paulo à capital paulista, e é por onde também acontece o escoamento de cargas. Então, você está esperando alguma entrega na sua casa hoje? Tem uma grande chance de não chegar. Bruno Piscinato mostrando a Regis. Olha aí a imagem do seu lado esquerdo, é estacionamento a céu aberto. Você tem cerca de 14 quilômetros de fila no sentido São Paulo e 5 quilômetros no sentido sul do país. Deixa eu repetir o que a Mariana Godoy falou agora há pouco. Há uma diferença enorme entre as manifestações de ontem e as de hoje. Hoje há decisão judicial, inclusive por maioria do Supremo Tribunal Federal, que determina desobstruir rodovias sob pena de prisão do chefe da Polícia Rodoviária Federal ou de pagamento de multa. E mais, os policiais precisam notificar, dialogando, né, gente? Sem precisar de violência, mas precisam notificar a placa dos caminhões que protagonizam o bloqueio, porque o dono de cada um desses veículos também pode pagar R$100 mil por hora. A gente tem mais informações agora de outro ponto importante da maior cidade do Brasil. É a repórter Mônica Simões. Ela está na marginal do Rio Tietê, uma via importantíssima para entrada e saída em São Paulo. Qual é a situação dos protestos aí, Simões? Pois é, Edu, olha só, a gente vê um trânsito congestionado aqui na Marginal Tietê, sentido rodovia Presidente Dutra, sentido Zona Leste de São Paulo. E olha, a gente tem aqui só na capital paulista, Edu, mais de 29 quilômetros. Aqui na Marginal, cerca de 4 quilômetros de lentidão. Agora, a gente vê muitos carros aqui da polícia, inclusive do BAEP, que é a polícia especializada, Edu. Aqui não houve confronto. A gente tem duas faixas da pista central interditadas e duas faixas também da pista local interditadas, mas não há confusão. A gente vê um pequeno grupo de manifestantes bem embaixo da Ponte das Bandeiras. Inclusive, Edu, eu vou pedir para o meu cinegrafista, o Daniel, mostrar a alça de acesso, porque a alça de acesso foi interditada agora há pouco. Por quê? O que estava acontecendo aqui na pista? Como só temos uma faixa liberada para o tráfego de veículos, a polícia precisava parar aqui o trânsito para que os veículos que vinham da alça de acesso pudessem ter acesso à Marginal Tietê, o que causou muito transtorno nas primeiras horas da manhã. Bom, como eu disse, o congestionamento é grande aqui na Marginal, mas quando a gente fala, Edu e Mariana, de 29 quilômetros de congestionamento na maior capital do país, a gente pensa que é pouco, e é sim, porque os carros estão sendo represados, eles estão represados nas rodovias, não conseguem chegar à capital paulista. Então, olha só, eles fazem uma festa ali, os manifestantes, quando passam principalmente caminhões, os carros buzinam também, mas não há enfrentamento, apesar do grande número de policiais. O contingente é grande, são mais de 12 viaturas. Eu contei agora há pouco aqui, rapidinho, Edu, 13 viaturas da polícia. Polícia do Trânsito, Polícia Militar e também Polícia Especial do BAEP, além, claro, dos agentes da Companhia de Engenharia e Tráfego de São Paulo. A gente vê que, olha só, na pista central é muito mais fluido o trânsito. Por quê? Porque os manifestantes não estão desse lado. Algumas pessoas, Edu, alguns motoristas, quando passam aqui pela pista local, o que eles fazem? Eles param para cumprimentar alguns manifestantes, o que causa aí, claro, mais transtorno e mais congestionamento, Edu e Mariana. Mônica Simões falando ao vivo da Marginal do Rio Tietê, informação exclusiva para você agora que acompanha o Fala Brasil. Além da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar está na rua também, neste momento com mediação, mas daqui a pouco pode também com intervenção, porque você viu a quantidade de policiais diante de atos como esse de fogo nas pistas. Outra informação importante, atenção, o que é que essa manifestação até agora esperava?
um pronunciamento do presidente da República depois da derrota nas eleições de domingo. Isso ainda não aconteceu, são horas de silêncio. Mas o presidente Jair Bolsonaro deve falar em live nos próximos minutos. E você vai ter esse pronunciamento aqui. A primeira palavra, tanto a quem votou nele, a quem não votou e principalmente a quem bloqueia a rodovia nesse instante. Mariana. Você está vendo 3 imagens simultaneamente na tela da Record TV, uma delas da rodovia Castelo Branco, outra da rodovia Regis Bittencourt. Você está com imagens que mostram também o acesso ao aeroporto de Guarulhos, o aeroporto internacional. Quem está acompanhando é o repórter William Leite. Bom dia, William. Bom dia, Mariana. Bom dia, Eduardo. A situação é bastante complicada porque assim que os policiais rodoviários federais liberaram o outro lado, os manifestantes vieram para esta pista que dá acesso à Dutra, sentido São Paulo, e estão tentando fechar novamente. A Polícia Rodoviária Federal vai seguindo o spray de pimenta. A gente também acabou sendo atingido pelo spray de pimenta. É até complicado da gente falar nesse momento, porque a gente está acompanhando. Os policiais rodoviários federais saem da viatura agora e vão novamente ser enérgicos e retirar os manifestantes da pista, que insistem em fechar a Hélio Schmidt, tanto no acesso ao aeroporto, que foi liberado, agora no acesso à Dutra. Os policiais estão falando, conversando, mas se precisavam usar o spray de pimenta para poder liberar a pista, viu? É o William Leite com bastante dificuldade para falar. William, se você puder e não se incomodar, eu gostaria de ver seu rosto, porque esse gás de pimenta arde o olho, mas afeta a respiração, né? Arde demais. Arde demais, o olho é uma sensação. Eu nunca tinha sofrido com um gás desse tipo, um spray de pimenta desse tipo, mas arde demais e você não percebe na hora. De repente o olho começa a arder, você não consegue mais enxergar, é bastante complicado e muitas pessoas ficaram assim aqui. E não faz nem 5 minutos que isso aconteceu. Agora eles vão até a rodovia Dutra porque eles querem fechar a rodovia no acesso ali, na saída da Hélio Schmidt, para quem vai para São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal diz que não vai deixar que eles fechem novamente. Vamos acompanhá-los até o momento que eles dispersarem. Pois não, Eduardo? Olha que importante que o William está falando. Mesmo com toda a dificuldade para se expressar, ele estava na linha de contenção da Polícia Rodoviária aos manifestantes. Também sofreu ali com gás de pimenta, com spray de pimenta. Mas eles conseguiram tirar um grupo de manifestantes que impediu o acesso ao aeroporto, mas os manifestantes estão caminhando para uma rodovia ainda maior para tentar bloquear de novo. Que é a rodovia Presidente Dutra. Olha, o aeroporto foi bastante afetado. Ontem um voo da United Airlines, que estava vindo de Chicago para o Brasil, voltou para os Estados Unidos, voltou e pousou novamente em Chicago. E hoje a United Airlines avisa que todos os voos saindo do Brasil para os Estados Unidos estão cancelados. Um voo para New York, um voo para Chicago, o voo para Houston. Por quê? Não só porque as pessoas não conseguem chegar ao aeroporto, mas também porque a sua equipe, a sua tripulação não vai se arriscar no meio de uma manifestação desse tamanho, uma manifestação em que não se tem certeza de para onde ela vai caminhar. Ela vai se tornar violenta? Ela vai continuar com essa negociação na base da conversa e, no máximo, um spray de pimenta? Ela vai prejudicar fisicamente alguma pessoa, além dos prejuízos materiais que elas já estão tendo? Daqui a pouco fala o presidente Jair Bolsonaro, direto de Brasília. O anúncio é exclusivo, foi apurado pelos nossos repórteres na capital federal. O presidente se prepara para um pronunciamento por live. O discurso está pronto, ele foi elaborado a várias mãos ontem, ao longo do dia, entre o Palácio da Alvorada e o Palácio do Planalto.